sou Rejane Pacheco, maestrina e fundadora do Instituto Reciclando Sons. Meu nome é Carlos Alberto Martins, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sou conhecido como Carlinhos, vocalista da banda Solange, aqui de Brasília. Meu nome é Alan Cruz, tenho um personagem chamado Dr. Melodia, que eu levo música nos hospitais, casa de apoio ao idoso e creche de todo o país, num projeto chamado Remédio Musical. Salve, salve, eu sou a Rosa, sou artista visual, criadora de conteúdo na internet e faço uns raps. Meu nome é Samuel Henrique, tenho 24 anos, moro na Ceilândia e sou b-boy. Fala galera, eu sou o Valdivino, mais conhecido como Di Brito, faço parte da banda Refrão de Mármore. Meu nome é Augusto Berto, eu sou produtor cultural e organizador do Samba Urgente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais que, organizadas artisticamente, se transformam em melodias, marcam momentos alegres, tristes, inesquecíveis. Embalam gerações inteiras e ficam na memória. Esse é o poder da música, que além de ser curativo para o corpo e para a alma, é um remédio social. A música sempre esteve na minha vida, né? Desde guri, em casa, especialmente por conta da minha mãe. Se ouvia muita música, sempre, todos os dias. Eu sou baiano do interior da Bahia, cidadezinha chamada Livramento de Nossa Senhora. O meu pai, os meus tios, tinham uma banda chamada Irmãos Sorrisos. E aí me convidaram para tocar. Eu tinha 8 anos, comecei a cantar nessa banda, comecei a cantar na igreja e estou até hoje aí na música. O dia é hoje, foco no hoje. O dia é hoje, hoje você pode amar. O dia é hoje, você pode mudar. O dia é hoje, hoje você pode recomeçar. O dia é hoje, hoje você pode. A música entrou na minha vida desde muito cedo. Eu tenho lembranças desde muito pequeno, já escutando música o dia inteiro lá em casa. Minha mãe escutava muita música brasileira. Então nos almoços, final de semana, assim, domingo, eu tenho lembrança de escutar Reginaldo Rossi, aí depois ela botava João Gilberto, uma bossa nova, depois botava Moraes Moreira, que a nossa família é de Recife. Eu acho que a música surgiu antes de eu mesmo existir. Eu fui criada num lar onde a música era o elemento que reunia em eventos familiares, reunia em eventos religiosos, em confraternizações. Então eu sempre vivi envolvida com a música. Eu cresci escutando muito rap e funk. Eu lembro que eu estudei no colégio de freira lá no Gama e às vezes as freiras brigavam comigo porque eu ficava ensaiando funk proibidão com as garotas quando eu tinha 10 anos. E aí eu me reaproximei da música quando eu entrei na UNB, que eu estudei História da Arte lá. E aí comecei a fazer performance com um coletivo de performance que na época chamava Algodão Choque. E aí as pessoas convidavam a gente para fazer performances corporais, tudo baseado no improviso. E aí nesse processo começaram a chamar a gente também para fazer música. Na real, a música sempre teve, eu sempre gostei muito do gênero hip hop, então desde novinho mesmo já escutava bastante. Já era uma parada que me chamava muita atenção, esse tipo de música. Eu via na televisão a galera dançando breaking, mas nunca foi nunca dei tanta fé naquilo, né? Sempre foi algo que eu gostava, mas assim, mais pra frente na minha vida mesmo, que eu tive esse contato mesmo com o breaking e a música aí casou tudo. Eu sou de Corumbá de Goiás, na verdade uma cidade, município hoje de Cocalzinho de Goiás, e eu vim para Brasília com 17 anos. Lá, como não tinha mais recurso assim para deficiente visual na época, e aí eu tive que encerrar os estudos lá e vim para Brasília no intuito de terminar
e graças a Deus deu certo. Cheguei aqui em Brasília por volta de outubro de 97. Aí eu fiz escola de música, fiz contrabaixo elétrico na escola de música, o básico de contrabaixo, o básico de piano e formei em teoria musical pela Escola de Música de Brasília. Até nossas crianças, o futuro da nação, com revólver de brinquedo, fantasiam de ladrão, redação de violência, não lhes falta inspiração. Mas será que os teus filhos acreditam na nação? Eu sei que eu sou apenas um rapaz latino-americano e nada mais. Eu lembro que nossa primeira aula de música, ela já queria tanto, né, que a gente fizesse, mas a grana era um pouco curta na época, que uma vez um pintor que estava fazendo uma obra lá em casa, ele chegou com um cavaquinho assim no braço, e aí minha mãe perguntou: oh, se eu te der uma grana a mais, você não dá umas aulas para os meus filhos? E aí a gente já começou a fazer aula lá com ele mesmo. E hoje eu consigo viver essas duas paixões do meu trabalho, o amor pelo tribunal, pela jurisdição, e ao mesmo tempo, nos momentos que eu tenho vagos e também concentrando minha agenda, especialmente no final de semana, ouvindo música, curtindo música, trabalhando repertório com a minha banda, e acaba que uma coisa alimenta a outra, porque você chega às vezes no fórum renovado e a música renova as pessoas, né? Eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento esconder, teu nome vem me interromper. Eu tento me esparramar e você quer me esconder. Eu já não posso nem cantar, meus dentes rangem por você. Solange, Solange, Solange. É um baque, né? 14 anos ali você está chegando na adolescência, aquela euforia, doida para conhecer muita coisa. E aí você tem uma perna amputada. Na época meu sonho de consumo era ser jogador de futebol. Então para mim foi um baque extremo. Antes da cirurgia eu tinha conhecido o breaking, mas dançar mesmo assim, pegar sério depois da cirurgia. Eu tinha conhecido na escola, cheguei na escola e vi o cara dançando na minha frente. Foi realmente o primeiro contato mesmo que eu tive com o breaking forte. E foi quando eu decidi tentar dançar. Depois da cirurgia, no caso, foram meus amigos que foram lá em casa me reanimar para voltar a treinar e dançar. Eu estava sendo observado junto com um amigo meu do Rio de Janeiro, o Perninha, e chegou o convite, e aí, vocês querem participar do grupo e tal? Eles apresentaram o projeto pra gente, a gente ficou meio assim, como assim, esse grupo aí e tal, não sei não. Aí veio um representante deles lá dos Estados Unidos, deu um workshop aqui, e foi quando a gente teve o primeiro contato assim, e depois disso rolou. Aí, acho que no mesmo ano, foi em 2017, no final do ano a gente estava na Califórnia já competindo e tipo, parecia que ele já era família já, há muito tempo. E deu tudo muito certo, cara. Então, pro break a gente sempre fala que não tem essa, eu posso ser daqui, do Brasil, o nego pode ser lá do Japão. É uma cultura universal. A ação para desenvolver hoje o programa que acontece dentro do Instituto Reciclando Sons nasceu de uma crise pessoal. Eu estava envolvida na formação musical clássica para ser instrumentista de orquestra e eu não me sentia adaptada ao meio. Desejava muito por um meio que eu me sentisse bem, que eu me sentisse valorizada, que eu me sentisse agregada. E aí eu entrei numa crise pessoal, porque um musicista, principalmente um musicista profissional, ele tem que dedicar horas e horas da sua vida, não só nos estudos, mas na convivência com os grupos. Na verdade, a vida dele gira em torno daquilo, né? Até nos finais de semana, um músico está trabalhando. E a música também me ajudou a curar muitas feridas.
nos últimos anos. Acho que se vocês forem conhecer minhas letras, acho que tem muita coisa autobiográfica. Teve muitos lugares, assim, muitas dores que eu queria falar, mas não tinha um lugar para falar. E acho que a música, por muito tempo, teve esse lugar na minha vida. Hoje em dia eu já ressignifiquei muito, porque eu faço rap desde, sei lá, 2015, 2016. Meu primeiro EP foi 2017, de lá pra cá já fazem 5 anos, então eu tive outras experiências. E, inclusive, uma experiência de autoestima intelectual, de começar a perceber que eu também posso fazer música, sabe? Eu achava que, pra mim, hip hop era só um estilo de música, mas não. É uma cultura, é algo que, se eu não tivesse conhecido o hip hop através da música, talvez hoje eu não seria quem eu sou. B-Boy Samuca, que acho que se reinventou dentro da cultura, e essa cultura foi marcante, né, mano? Acho que foi a parada principal. Me fez, acho que, aceitar a vida e viver do jeito que eu vivo tão bem, então sem, sei lá, desculpas ou limites. E aí eu entrei numa crise pessoal e me afastei de todos os grupos dos quais eu participava. E isso foi um contrassenso em relação ao que eu vivia na infância. A música que eu vivia na infância era uma música que elevava, que fazia interagir, né? Que fazia aquele momento se tornasse mais especial. E quando eu me afastei desses grupos durante um tempo, um amigo meu, maestro, entrou em contato, porque disciplina é um aspecto muito importante para a vida de um músico profissional. Falou: o que está acontecendo, que você sumiu, que você não aparece mais? E eu expliquei bem por alto para ele. Ele falou assim: eu te conheço um pouco, por isso eu vou te indicar um filme para você assistir, que eu acho que ele tem tudo a ver com o que está dentro de você. Ele me indicou para assistir o filme Música do Coração, que foi interpretado pela Meryl Streep, um filme que conta uma história real que aconteceu, ou acho que acontece até hoje, no Harlem, Nova York, uma comunidade periférica de Nova York, e como aquela ação musical, aquela educação musical transformou a realidade difícil deles. Assisti o filme e parecia que eu estava dentro do filme, porque eu vim de uma família batalhadora e eu sempre estive com minha mãe envolvida em ações sociais. Me fez relembrar essa origem. E aí eu fui escrevendo, rabiscando algumas coisas. E depois de aproximadamente 10 anos, eu voltei no mesmo local onde minha mãe fazia uma ação social, que era do lado do lixão, maior lixão da América Latina, na cidade estrutural. E fui relembrar como era aquele espaço. Ao chegar lá, ao mesmo tempo que eu relembrei o tanto que era assustadora a situação, eu fiquei encantada e apaixonada e com muita vontade de colocar o que eu escrevi no papel em execução. E aí, em 2001, 1º de agosto de 2001, eu comecei um projeto de musicalização infantil com 22 crianças ao lado do maior lixão da América Latina. Eu costumo dizer que eu levo a comida para casa no bico, né? Igual passarinho, cantando. Então, assim, fora a questão financeira, é o que eu falei, a música, para mim, ela tem um impacto significativo. Até dentro da minha família tem um impacto, assim, muito bom, porque eu consigo trazer a minha família para um momento alegre e eu comandando aquele momento. Então, assim, a música, para mim, ela é um suporte desde o meu trabalho até a minha família e eu acho que é a vida toda, né? O Samba Urgente, ele começa com a união dos amigos que desde adolescente já frequentavam essas rodas de samba juntos. Então o pessoal fazia aula no Clube do Choro com 13, 14 anos. Imagina, desde os 13 anos, quando a gente fez 28, 29, já tinha 15 anos que a gente tocava junto. E a gente tocava entre os amigos, tocava no Eixão, a gente às vezes ia no Eixão no domingo, reunia para tocar e o pessoal começava a juntar em volta. E aí de tanto a gente fazer isso, as pessoas falavam: cara, esse samba de vocês é bom, vocês estão sempre, vocês tocam junto há muito tempo, né, parece. Por que vocês não marcam uma data mesmo, né, para se encontrar, para fazer esse samba? Porque eu iria e tal. Aí a gente, pode dar certo, né, vamos marcar de fazer uma vez por mês. A gente reúne os amigos aqui, que a gente já toca por prazer há 15 anos, né, desde adolescente, agora pra gente é mole, né, fazer isso. Saudade, amor, que saudade, que revira meu avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço
saudade, saudade, amor. Que saudade que revira meu avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu mereço? Mas quem disse que eu te esqueço? Eu rodo o país com o projeto, a gente já fez 22 estados aí no Brasil, mas aqui em Brasília é muito gostoso eu estar na rodoviária, eu estar em um evento, no teatro, aí a pessoa chegar e falar assim, nossa, você tocou na minha quimioterapia. E eu não lembro da pessoa, mas a pessoa lembra de mim. E você cantou tal música. E aí isso é muito gratificante, é o maior cachê que eu possa receber, porque a pessoa lembra de mim num momento que foi um momento triste dela, mas que eu fiz parte de um momento bom. Porque a música, a partir do momento que você escuta uma música que faz parte da tua trilha sonora, a música faz você liberar endorfina, dopamina, serotonina. Então eu faço parte desse momento. A nossa banda ela tem, desde a sua origem, no próprio nome, né, da banda, né, quando eu montei a banda, fui buscar um nome que tivesse essa ligação histórica e também a curiosidade, obviamente, né? Poxa, quem é Solange? Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com desmoinhos de vento. Até nós chamamos, às vezes, no show, as canções que marcaram gerações, entendeu? Que é aquela geração que viveu essa época de uma cultura musical especialmente ligada a uma visão crítica. Seja uma visão crítica não só de um tema político, um tema social, uma forma diferente de falar de amor. Nós estamos na cidade estrutural há 20 anos. Nós atendemos mais de 7 mil alunos e o trabalho, quando iniciado, ele teve um desafio muito importante, envolver a comunidade. Imagine que eu fui o primeiro violino a entrar na cidade, dentro de uma região de catadores. Os pais viravam para mim e perguntavam, por que o meu filho vai estudar violino? Deixa ele trabalhar na reciclagem, que pelo menos ele vai trazer algum retorno para a família. Então, eu fui desafiada a, desde o início, envolver a comunidade em todo o processo. Não só de conquistá-la, de trazer os elementos que já faziam parte da cultura deles, quanto de trazer o sustento, formando as futuras gerações que iriam prolongar a história da instituição e do trabalho. A gente já recebeu depoimentos de mulheres que encontraram no Samba Urgente uma rede de apoio feminina, de ir sozinha para o samba, lá conhecer outras mulheres, se conhecerem, formarem grupos que se apoiam em momentos difíceis na vida lá fora. Quando quando uma delas está precisando de ajuda, em casa, no trabalho, todas se unem e a força disso, motriz, que gera tudo isso é a música. O meu irmão, que sempre tocou e sempre cantou comigo, ele é guitarrista, e aí assim, eu tive um auxílio dele no violão, porque assim, eu não toco guitarra. E aí ele me ajudou, porque as notas, ele ia me falando, colocando os meus dedos aqui no braço do violão, e aí isso para mim foi mais tranquilo, me deu mais trabalho o piano. O piano, quando eu entrei na escola de música, ele me deu um pouco mais de trabalho. Era uma experiência nova para mim, pelo menos, e aí assim, a metodologia do professor às vezes me deixava um pouco perdido. Quando você tem acesso, você pode ter uma aula de música, ter uma aula de teclado, uma aula de teatro, são coisas que eu nunca tive esse acesso. Mas enfim, atualmente eu comecei a minha licenciatura em música e está sendo uma experiência massa também, essa parte do aprendizado, sabe? Além das questões da poesia. Ainda hoje as músicas é tudo decoreba mesmo, assim, você já está no automático já. Eu vou pegando a música porque o recurso da partitura para o deficiente visual ele é bem complicado, né? Porque imagina, você está usando as duas mãos, o que sobra para ler o braille, né? Então assim, é justamente a questão do decorar, a gente vai treinando, né? Tem 10 pessoas na sala, a única que não vai conseguir fazer nada, quem, né? Mas, como eu falei,
Uma parada muito da hora do breaking, que é a batalha no caso, foi algo que me ensinou bastante, que eu com a minha deficiência, eu consigo competir com alguém que não tem deficiência nenhuma e pra mim é de igual para igual e tipo assim, vence o melhor. Se ele não tiver treinado, eu vou vencer. Um dos grandes aspectos que ajudam na superação dos problemas pessoais é você conseguir entrar no meandro da autoestima da pessoa. Então, uma comunidade tão sofrida por N aspectos que envolvem vulnerabilidade social, que eles estão imergidos, a gente tenta trazer a música inicialmente para uma boa convivência. Um espaço de acolhimento, um espaço que eles possam ser inspirados a sair da casca que eles criaram para se proteger. E depois um espaço que eles possam mostrar o melhor que eles têm. E o melhor que eles têm, em primeiro lugar, eles querem mostrar para os seus familiares. Então, por exemplo, quando a gente prepara um espetáculo com todas as crianças no palco e os pais estão ali assistindo e elas estão todas arrumadinhas, bonitas, ensaiadas e preparadas e trazem coleguinho, primo, etc., é um movimento de fortalecimento da autoestima. Depois é muito gostoso, os pais querem tirar foto e divulgam esse material. E aí, o que acontece? Um fortalecimento social. Eu acho que são processos, assim, eu acho que existem várias linguagens musicais, né? Então, acho que tem algumas músicas que estão mais acessíveis para a periferia, né? Como eu falei, cresci ouvindo funk e rap. E eu acho que essas linguagens que são mais marginalizadas, que crescem na periferia, em geral são deslegitimadas, igual corpos que também são marginalizados, né? Então, de certa forma, da mesma forma que o funk é marginalizado, o rap ainda é marginalizado em alguns contextos, corpos trans também são ainda marginalizados, mas tudo depende da perspectiva, né? Porque eu já vejo também pessoas trans ocupando outros espaços, já vejo pessoas que hoje em dia fazem funk, fazem rap e são bem-sucedidas. Inclusive nos Estados Unidos, né, o trap é um dos gêneros musicais mais ouvidos, então hoje em dia já chegou num lugar de mainstream também. Quantas vezes eu vi alunos e alunas, e eu mesmo, não falando nada e só derramando lágrimas ao ouvir uma música? Quantas vezes você não acorda com uma música na cabeça? É a sua própria consciência conversando com você. Presta atenção, dá esse tempo. Espiritualmente, é um elo consagrado. A música nos eleva para algo que nós não conhecemos, mas que nos impacta. Então, eu acho que a música é o elo da nossa trindade. Ser humano, ser alma e ser espírito. As primeiras experiências de usar a música como terapia começaram logo após a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de amenizar a dor e o sofrimento dos veteranos feridos. Hoje, estudos comprovam que o tipo certo de música pode desacelerar o coração e abaixar a pressão sanguínea. Mas outras curas também podem acontecer por meio da música. Na musicoterapia a gente usa o som, a gente chama na musicoterapia, por exemplo, o ISO da pessoa, né? Que quando a gente chega para atender um paciente com a musicoterapia, e aí, o que você gosta de ouvir? O que a sua mãe ouvia? Né? Então, se for uma pessoa, por exemplo, que está ouvindo agora os cantores, aí a gente canta uma música. Se for um cantor, se for alguém que tem uma idade, digamos assim, que ouvia música dos anos 80, anos 70, por exemplo, aí você começa a pensar que música que eu vou conseguir acessar essa pessoa. Eu já tive casos de alunos e alunas que viviam numa situação tão vulnerável, de não ter o que comer, de não ter uma família que a protegesse, mas sim que a violentasse, de não ter perspectiva de futuro, e que a música abriu a possibilidade para ela ir muito além daquilo. E depois de um tempo, essa aluna mesmo, em especial, entrou em contato comigo e falou assim: professora, tudo que a gente vivia e que você falava para mim, ficava na minha cabeça como se fosse o meu novo futuro e que me fez vencer tudo aquilo. O fato de entrar a música na minha cabeça, ela é terapêutica, ela é uma cura, porque ela me alegra quando eu tô triste e potencializa a minha alegria quando eu tô feliz. Ela é meu emprego, ela é tudo. Às vezes eu ia tocar no Hospital da Criança aqui, por exemplo,
chegava lá, via uma criança sofrendo e aquilo me doía. Às vezes eu ficava semana, às vezes meses, triste porque eu deixava a energia entrar e eu sofria junto com o paciente. Com o tempo, a gente consegue filtrar, né, e entender que aquele sofrimento faz parte, digamos que, como a gente está aqui falando de música, que faz parte do show, né, e que não adianta eu perguntar, não adianta eu tentar entender. O mais interessante é você viver o processo. Então, eu precisei fazer terapia, eu precisei responder algumas perguntas, alguns questionamentos que eu fazia no início, e aí a gente vai acostumando, né? Tem pesquisas que já apontaram que músicos que tocam juntos, eles conseguem entrar na mesma frequência cerebral. Então é muito forte o que a música traz para o nosso corpo. No show, o Samba Urgente, como é um movimento de 10 mil pessoas, a gente percebia, tanto nas fotos, nas filmagens, era impressionante a mudança física que acontecia ao longo do evento. Alguém tá com pressa de ir embora aí ou tá tranquilo? Nada pode ser melhor do que a gente juntos, nós dois. 1000 ideias, uma história de amor e o assunto. Eu lembro, às vezes, de fazer show na quebrada, que os manos estão tudo de cara fechada. Aí você canta o primeiro som e aí, tipo, dá pra ver na expressão a mudança, porque as pessoas conseguem entender o que você tá falando a partir de uma rima. Mas se fosse eu falando, sabe, no tete a tete, a pessoa ia falar: cala a boca, traveco, homem vestido de mulher, não sei o que, sabe? Então, eu gosto muito da arte por isso, assim. Acho que ela consegue transcender algumas barreiras. Mas sem romantizar também, porque ainda existe muita transfobia, racismo no mercado da música, saca? Às vezes você encontra uma dificuldade e quando você... Vamos pensar, se você fica um pouco chateado com determinada situação, você começa a tocar, a gente acaba esquecendo, assim, daquela dificuldade que você teve durante o dia. Então, assim, música, para mim, ela é uma terapia. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu não gosto de música. Ele pode não gostar de determinados estilos, mas música faz parte da vida de todo mundo, né? Tem dias que eu estou examinando um processo, entendeu? E às vezes processos muito difíceis, assim, que a gente lida com a agrura humana, né? Camila, por exemplo, que trata da violência doméstica, entendeu? Ou músicas da Legião Urbana que falam como o mundo anda tão complicado, né? E às vezes num processo tá vendo ali aquele personagem que está na música, que está na letra, está ali naquele processo. Então, muitas vezes eu sempre vou buscar e acaba de alguma forma me influenciando positivamente. A música é recompensa, válvula de escape, liberdade e direito garantido. A Constituição Federal, no artigo 215, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Eu não acredito numa magistratura livre, firme, forte, sem uma visão crítica. Como eu não acredito em a pessoa fazer uma música verdadeira, entendeu? Sem essa percepção crítica, entendeu? Essa sensibilidade social. Eu acho que a ligação entre as duas atividades é fortíssima. Eu me sinto viva, sinto que eu tenho voz, sinto que eu consigo desaguar. Gosto muito da sensação quando eu saio do palco da adrenalina, por exemplo. Eu acho que isso é bem único na minha vida, assim. Acho que não sinto em outro lugar, eu acho. É bem diferente a adrenalina de estar no palco e pá. Pra mim, hoje em dia é um lugar natural, assim, um lugar de performance, um lugar onde eu consigo me conhecer, mostrar partes de mim para outras pessoas também, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dom. Eu costumo dizer o seguinte, talvez você não tenha disciplina, porque a música ela é uma pedra que precisa ser lapidada. Você não vai ter uma bancada perfeita na sua casa se antes ela não passar por um processo de lapidação. A música é da mesma forma. A gente não chega a tocar mais ou menos começando hoje, não. É todo um trabalho, né? Eu costumo dizer que a vida é uma música, às vezes
afinada, às vezes desafinada, mas para a gente que trabalha com a música como terapia, não importa se a vida é uma música afinada ou desafinada. O importante é você seguir o compasso, seguir o ritmo, que você vai chegar no final, liberando endorfina, dopamina, serotonina, tudo que a música consegue nos proporcionar nesse mundão de meu Deus. Reciclar sons é uma metáfora, né? É reciclar a própria existência. Quais foram os sons que te identificaram, que te tornaram quem você é hoje? Nós somos impactados diariamente, desde o ventre, por sons que nos formam, que criam os nossos gostos, as nossas percepções de mundo, os nossos medos. Vários sons eles causam medo, vários sons eles causam uma satisfação de contentamento, de realização, de euforia, de paz. Desde o ventre nós somos impactados pelos sons. E reciclar sons é reciclar a própria história. Recomeçar.